tarde é sua aqui na nossa Rede TV, não é? Daqui a pouquinho nossa roda da fofoca. E vamos abrir com a nossa primeira página, que na verdade um assunto está aí voltando ao noticiário, é um assunto de 2014, é um processo de 2014 que rola para cima do cantor e ator Fiuk, o filho do Fábio Júnior. E é uma situação muito delicada, gente, porque envolve funcionários de um hotel, na verdade envolve o garçom de um hotel que o Fiuk acusou de ter roubado o seu celular. E aí o rapaz, não é, indignado, se dizendo inocente, foi lá e tascou um processo que está rolando aí, pode ser decidido a qualquer momento, onde esse garçom exige uma indenização por danos morais de R$30 mil. E aí o que essa história traz à tona? Traz à tona essa, vamos dizer assim, um hábito, né, terrível, se é que a gente pode chamar de hábito, mas é um comportamento altamente condenável de se falar sempre que é um funcionário, em caso de roubo, é alguém mais próximo ali, sempre o empregado, sempre o funcionário, pode ser o garçom, pode ser a camareira, pode ser o atendente, sempre são eles que são acusados de terem furtado alguma coisa, e isso é uma coisa cruel. A gente sabe que em estabelecimentos públicos, onde há muita gente, sempre tem muito roubo, sempre acontece, é extremamente desagradável, mas daí a você sair apontando o dedo, né, é uma coisa muito complicada. Então, talvez o Fiuk, no nervoso, isso, aquilo, né, o celular devia ter muita coisa importante, como tem para todo mundo, achou que o garçom foi a pessoa mais próxima dele, ou depois que o garçom tenha passado por ele, é que o celular sumiu, mas de qualquer maneira, esse tipo de coisa, acusação e às vezes até acusação em público é muito sério. Pode realmente trazer danos, não só morais, mas como emocionais às pessoas que são acusadas de uma coisa que elas podem não ter feito. A gente não sabe ainda em que pé está esse processo envolvendo o garçom e o Fiuk, os detalhes dessa história. Mas a história, de qualquer maneira, ela serve como um exemplo para reflexão, porque a gente está cansado de ver gente, some alguma coisa dentro de casa, é a empregada, porque ela, e a situação fica muito delicada. Muitas, né, funcionárias de casa já foram demitidas porque elas foram acusadas de roubos que elas não fizeram. A gente conhece casos assim, e como pode ter gente que roube mesmo, como tem funcionários que vão lá e tiram alguma coisa, como tem pessoas que tiram até de próprios amigos, de próprios colegas, existe isso. Mas isso não dá para ninguém o direito de já sair acusando, a não ser que você tenha visto, né? Não tenha nem assim uma prova concreta, não fotografou, não tem uma gravação, mas você viu que foi aquela pessoa, aí é diferente. Aí você vai lá, luta pelos seus direitos, luta pela punição de quem fez uma coisa errada, de quem cometeu uma infração, um crime, aí sim. Mas simplesmente dizer foi ele, e a gente não sabe se foi simplesmente que essa história aconteceu com o Fiuk, mas acredito que possa ter sido, não é? Porque ninguém que faz uma coisa dessas, que roube, na verdade, um celular, vai pegar e vai processar e dizer mentira não, e podendo ser descoberto a qualquer momento. Se o rapaz, não é, um garçom, se prontificou a colocar um processo em cima de quem ele sabe que é famoso, que é conhecido, que é filho de um cantor querido pelo Brasil inteiro, as pessoas acham que os que são conhecidos, que são artistas, têm mais poder, podem influenciar numa decisão judicial, o que não é verdade. No máximo que podem é contratar um super advogado, bem qualificado, que esses cobram caro mesmo nesses casos. Agora, influenciar a decisão do juiz, aí já é uma outra coisa. Mas ele poderia ter pensado tudo isso, se intimidado e não ter lascado esse processo em cima do Fiuk. Mas acredito eu que a indignação, não é, ou a humilhação que ele possa ter sentido em função dessa acusação, ele sendo inocente, fez com que tudo isso fosse deixado de lado. Talvez ele tenha procurado
procurado a Defensoria Pública e tascado esse processo aí em cima do Fiuk. As coisas são muito lentas no nosso Brasil. Já tem 4 anos essa história, não foi resolvida até agora, mas está vindo à tona porque parece que vai acontecer a sentença aí. E no caso seria de 30 mil reais, mas o juiz pode decidir que seja mais. E se o juiz achar, não, 30 é pouco, ele foi humilhado, até hoje ele não esquece isso, ou seja, causou um dano emocional e psicológico, eu quero uma indenização aí de 100 mil reais. Aí o Fiuk vai poder recorrer ou vai decidir pagar essa história. Mas realmente é uma situação em que as pessoas têm que parar para pensar mesmo. É da mentalidade brasileira, infelizmente, sempre acusar funcionários pelo sumiço das coisas. E muitas vezes as pessoas são inocentes de verdade. E aí fica uma marca, né? Você se sente realmente humilhado, indignado, se a bronca foi pública, é pior ainda, porque você se sente totalmente exposto e impotente para se defender. Ninguém, no momento da acusação, acredita naquele que está sendo acusado, acredita mais no acusador, porque as pessoas roubadas, né, que têm alguma coisa subtraída, elas se sentem também agredidas e querem justiça. É um sentimento legítimo. Agora, a acusação, o dedo apontado direto para determinada pessoa, para quem acusa, né, custa o ônus da prova, vai ter que provar. Então aí precisa ver se teve testemunha, se não tem testemunha, mas o que a gente está discutindo aqui é essa tendência, esse comportamento que sempre, não é, a gente vê ocorrer, de acusar aqueles que realmente podem não ter nada a ver com esse assunto. Não é porque acontece muito roubo em hotel, em restaurante, que você pode acusar o garçom, você pode acusar a camareira. E é exatamente esse tipo de coisa que acontece. Então eu olhei para vocês em que situação está isso. Olha, segundo o site UOL, garçom processa Fiuk, pede 30 mil na justiça por dano moral. Um garçom do Hotel Sheraton do Leblon, na zona sul do Rio, está processando Fiuk por dano moral e pede 30 mil de indenização. De acordo com informações do processo, o profissional diz que o ator o acusou injustamente de furto de um celular. A gente usa a palavra roubo, que é a mais corriqueira, é a rotineira, mas diante da justiça existem outras qualificações. A correta aqui é furto, não é roubo, não é? Procurada pelo UOL, a assessoria de Fiuk diz que ele não irá se pronunciar sobre o assunto. E segundo o autor do processo, segundo o garçom, o ator se dirigiu à recepção do estabelecimento e o acusou do furto durante serviço de quarto para retirada de louça suja. Ainda de acordo com o garçom, que ingressou com uma ação na 8ª Vara Cível do Rio, após a chegada da polícia, que não encontrou nada com ele, Fiuk não se desculpou e continuou o ofendendo pelo ocorrido, e esse processo é de novembro de 2014, ou seja, o Fiuk não viu, mas o garçom entrou, retirou e aí ele se deu conta de que o celular não estava mais, o que também não quer dizer que o garçom tenha levado. E foi aí, nesse sentido, que ele se sentiu agredido verbalmente. Foi caso de polícia, vocês viram, até a polícia foi chamada, né? E mesmo a polícia não encontrando nada com o garçom, o Fiuk não se desculpou e continuou aí, segundo o garçom, a ofendê-lo. E aí o Fiuk não quer dar o lado dele dessa história. Claro que está todo mundo aberto para ouvir o lado do Fiuk. Toda a história tem 2 lados, mas ele preferiu não se pronunciar. E, aliás, ele tem feito essa lei do silêncio em relação a esse caso há 4 anos, na verdade. Situação delicada, que justiça seja feita, né? Se o garçom realmente foi ofendido, ele tem direito a essa indenização e eu ainda acho que é pouco, tá certo? Muito boa tarde, Vladimir Alves. Tudo bem, querido? Muito boa tarde, Thiago Rocha. Felipe Campos, cadê você? Eu tô aqui, olha só, cheguei. Olha aqui, chegou. Epa. Tudo boa tarde, bem, Sônia. Boa tarde, querido. Tudo em paz, tarde, né? Tudo tá jóia. Certo. Vamos ver o que vocês acham aí dessa história. É muito complicado, delicado acusar alguém, né, Felipe? Pois é, você sabe que eu acho que assim, todos nós acho que um dia já passamos por isso, claro, né? E é tão difícil, é tão complicado você acusar alguém, porque a história pode virar para você, né? Quando Lógico. você acusa, você tem que ter provas, né?
E infelizmente, às vezes eu acho que essas profissões que, entre aspas, são consideradas talvez pela maioria inferiores, né? E que não é, na verdade, que todo trabalho é digno, né? Eu acredito que, infelizmente, acaba sempre revertendo em cima das pessoas. Então a gente tem que ficar muito atento sempre e ver também o que pode acontecer ou não, porque não é justo você ir sair acusando assim as pessoas. Isso pega mal, inclusive, né? Muito mal. Acho feio. Acho uma falta de educação absurda. Mas enfim, né? Eu acho que agora espero que ele se pronuncie aí, né? Não vai se pronunciar. Não vai, será, Sônia? Nós vamos ter que aguardar mesmo a decisão, porque eu acredito que aí, né, até por uma questão da própria imagem, do seu orgulho ferido, da sua dignidade afetada, a sentença do juiz seja dada, a gente conheça através do próprio garçom ou do advogado que está cuidando dele, mas é isso que a gente tem que aguardar. Eu achei um pouco infantil, imaturo, sabia? Achei bem imaturo. Porque se você não tem provas, como que você vai acusar? Ah, meu celular estava aqui, sumiu. Enfim, como que... Uma vez eu estava numa rede de fast food, enfim, e eu estava sentado na mesa, Sônia, conversando com uma amiga, e aí minha bolsa estava do lado. E a minha bolsa sumiu. Estava a chave do carro, documento do carro, tudo que você possa imaginar estava dentro da bolsa. Eu poderia ter levantado, ter falado, olha, foi o garçom, foi fulano, foi Beltrano, não fiz. Chamei a polícia no local, e aí sim, aí eles pediram investigação, abriram investigação, claro. Não vi quem foi uma pessoa que entrou, pegou minha bolsa e saiu do restaurante. Em aeroporto é a coisa que mais acontece, mais que viram através das câmeras do local. Mas eu poderia ter falado, pegaram você pegou, não sei, enfim. E não aconteceu isso. Eu chamei a polícia na hora. E a polícia que descubra, né? Chamei a polícia foi lá, averiguou tudo, não achou minha bolsa, enfim. Aí, vida que segue, vou fazer o quê? É verdade, porque existe mesmo essa mentalidade de conseguir, aliás, de considerar profissões subalternas, não é? Coisa inferior, e aí realmente não rola. Às vezes acaba sobrando para o mais humilde, né? Para o mais simples. A gente já vê até em novelas, às vezes acontece, olha, sumiu um objeto, ninguém sai daqui até que eu encontre. Acaba todo mundo virando suspeito. Só que assim, no caso do Fiuk com o funcionário, a polícia esteve no local, a polícia não encontrou evidências de que ele tivesse furtado ou roubado o telefone. Esse processo já se arrasta por 4 anos. E nada rola, né? E ele já foi condenado, ele tem que pagar os 30 mil reais. Ele pode recorrer. Mas eu acho que a gente falou, ele pode recorrer, né? E o juiz pode reconsiderar, falar assim, não, mas tá certo então, 30 mil era pouco mesmo, agora você vai pagar 100. E aí, acabou, na verdade, só para você fechar. Tomar cuidado, principalmente em restaurante, né? Muitos restaurantes aqui de São Paulo, você amarra a bolsa, eles têm uma cordinha do lado da cadeira, você amarra a bolsa, né? E põe uma toalha por cima. Exatamente. Não deixa na vista. Exatamente. Vamos ver aí o que rola, se ter recorrido resolve para o Fiuk ou resolve para o garçom. Acredito que vai resolver para o próprio garçom, não é? Olha aqui, falando em processo.